Como identificar um psicopata? Observando traços-chave de personalidade. Fique atento a um charme insincero. Da mesma forma como um ator desempenha diversos papéis, os psicopatas usam o que os especialistas chamam de máscara de normalidade para manter uma aparência agradável e amigável. Eles são conhecidos como a alma da festa e costumam agradar a todo mundo. Mas estão apenas conquistando o afeto dos outros para poderem manipulá-los mais tarde. Os psicopatas exibem um ar de autoconfiança que atrai outras pessoas naturalmente. Provavelmente, esse indivíduo tem um emprego estável e é relativamente bem-sucedido. Eles também podem ter um cônjuge e filhos, já que são muito bons em desempenhar o papel de cidadão de bem. Fique atento à mania de grandeza. Frequentemente, essas pessoas acreditam que são mais inteligentes ou poderosas do que realmente são. Um psicopata gosta de se cercar de indivíduos bem-sucedidos e poderosos porque sente que isso aumenta o status social dele. E ele também pode acreditar que merece tratamento especial. Essa prepotência exacerbada pode acabar rompendo a máscara de normalidade, já que os psicopatas vão passar por cima de qualquer pessoa que não tenha nenhum valor ou status para oferecer. Note traços de impulsividade e irresponsabilidade. As duas características são evidências da psicopatia. E esses indivíduos tendem a acreditar que não há nada de errado com a forma como enxergam o mundo. Eles são famosos por recusar aceitar a responsabilidade pelas próprias decisões, ou pelas consequências de tais decisões. E também se recusam a associar resultados de um comportamento inadequado à própria personalidade. Constantemente irresponsável. Por exemplo, não quero trabalhar, ou vou faltar à reunião e sair para tomar uma cerveja, são ideias comuns que um psicopata poderá colocar em prática. Eles são o oposto de uma pessoa leal e confiável. Eles são egocêntricos e agem por impulso de acordo com o próprio estado emocional. Os psicopatas fazem o que querem, quando querem. Isso pode resultar em traições, mentiras e roubos, só porque deu vontade. Eles também podem ser sexualmente promíscuos, mantendo diversos relacionamentos e casos extraconjugais. Além disso, um psicopata pode abandonar o emprego de uma hora para a outra, porque não estava à altura dele. Obviamente, fique atento à tendência de desrespeitar regras. Se um conhecido costuma seguir as regras à risca, é provável que você não tenha motivos para se preocupar. Os psicopatas detestam figuras de autoridade e costumam acreditar que estão acima da lei. E talvez seja por isso que cerca de 25% dos homens encarcerados nos Estados Unidos tenham sido diagnosticados com o transtorno da psicopatia. Ainda assim, muitos outros são capazes de evitar a cadeia e continuar desrespeitando a lei sem apresentar nenhum tipo de remorso. Descubra se ele tem um histórico de delinquência juvenil. Os especialistas costumam encontrar pontos em comum na infância dos adultos que se encaixam nos critérios da psicopatia. Muitas vezes, eles exibem comportamentos delinquentes na juventude, incluindo a agressividade com outras pessoas. Além disso, eles não reagem às punições e ao sofrimento emocional das formas como outros jovens costumam reagir.
Descubra se a pessoa de quem você suspeita teve uma juventude problemática. Isso poderia indicar a presença de tendências psicopatas na idade adulta. Observando demonstrações emocionais. Avalie o código moral ou a ética pessoal desse indivíduo. Se ele parece ter consciência, é pouco provável que seja um psicopata, já que as pessoas diagnosticadas com a psicopatia não têm nenhum tipo de bússola moral. Elas farão o que for preciso para avançar na vida. E não se importam em atingir alguém durante o processo. Por exemplo, é improvável que um psicopata siga um código de ética, como as outras pessoas costumam fazer. Ele não vê problema nenhum em dar em cima da namorada do amigo, ou em competir com uma amiga próxima por uma promoção no trabalho. Analise a reação emocional da pessoa. Os psicopatas apresentam reações emocionais superficiais e não reagem normalmente a mortes, acidentes, ou a qualquer outro evento responsável por reações extremamente negativas em indivíduos normais. Embora os autistas também possam parecer indiferentes a certos eventos, existe uma diferença clara entre eles e os psicopatas. Mesmo que demonstrem indiferença inicialmente, os autistas poderão ser corroídos pela angústia mais tarde, ou mergulharam em pesquisas com o objetivo de encontrar formas de ajudar. Os psicopatas simplesmente não têm nenhuma emoção profunda para esconder. Procure quaisquer sinais de culpa. Os indivíduos com psicopatia não apresentam nenhum tipo de culpa ou remorso. E a insensibilidade é uma das características mais usadas para descrevê-los. No entanto, eles podem fingir que se sentem culpados com o objetivo de manipular outra pessoa e evitar que ela fique brava. Por exemplo, eles podem fingir que são sufocados pelo remorso depois de fazer mal a alguém, invertendo os papéis e levando a vítima a consolá-los. Curiosamente, os psicopatas não apresentam uma ausência total de empatia. Embora não consigam sentir empatia espontaneamente, eles podem senti-la de forma calculada, para conquistar os outros. Por exemplo, observe se ele se recusa a aceitar a responsabilidade. Um psicopata nunca vai admitir que está errado, nem assumir a responsabilidade pelos próprios erros e decisões. Essas pessoas até podem admitir um erro quando são pressionadas, mas manipularam os outros para evitar as consequências. Fique atento a demonstrações de autopiedade. Os psicopatas são especialistas em manipular as emoções e inseguranças alheias para serem encarados como vítimas. Isso os ajuda a fazer com que os outros baixem a guarda e fiquem mais vulneráveis a abusos futuros. Fique atento à natureza verdadeira dessa pessoa se o vitimismo sempre acompanha as atitudes maléficas e inaceitáveis dela. Observando a forma como ele se relaciona. Preste atenção no hábito de jogar lenha na fogueira. Os psicopatas ficam facilmente entediados. Portanto, adoram criar drama e caos para deixar as coisas mais interessantes. Essas pessoas podem provocar brigas e depois sair como vítimas, causando consequências terríveis na vida alheia e assistindo tudo de longe, inocentemente. Se você conhece um psicopata, provavelmente costuma questionar sua própria sanidade depois de interagir com essa pessoa. Por exemplo, ele poderia dizer que um colega de trabalho tem falado mal de você pelas costas.
e isso o incitaria a confrontar tal colega. No entanto, depois de uma discussão feia, você acabaria percebendo que a outra pessoa também foi instigada pelo psicopata. Observe os sinais de manipulação. Todo mundo tem o objetivo de conseguir o que deseja. Mas os psicopatas são extremamente espertos nessa área. Eles são capazes de convencer alguém a fazer algo não faria normalmente. E podem usar diversos pretextos, jogos de culpa e métodos de coerção para atingir esse objetivo. Por exemplo, digamos que você seja um alto executivo em uma empresa. O psicopata faz amizade com você e instiga suas fraquezas. Um belo dia, chega aos seus ouvidos que um escândalo está afetando o ambiente de trabalho. Uma informação sensível que você dividiu com o psicopata chegou aos ouvidos da mídia e o diretor solicitou sua demissão imediata. Adivinha quem está na fila para assumir o cargo? Avalie os relacionamentos dele. Alguns psicopatas têm diversos casamentos de curta duração. Eles colocam a culpa nos problemas conjugais e nos antigos parceiros. E jamais insinuaram que também são responsáveis pelo divórcio. O relacionamento começa com essas pessoas idealizando os parceiros. Com o passar do tempo, elas começam a desvalorizá-los e, finalmente, trocam o cônjuge por alguém novo e mais interessante. Elas nunca criam um vínculo real com os parceiros. Portanto, não precisam esforçar-se muito para abandonar um relacionamento ou casamento. Determine se ele é um mentiroso patológico. Um psicopata vai contar todo tipo de mentiras, desde pequenas inverdades para passar a perna em você até enredos grandiosos criados com o único objetivo de enganar alguém, mesmo que a verdade seja inofensiva. Os psicopatas ainda preferem a mentira e, surpreendentemente, não se sentem envergonhados por isso. Pelo contrário, eles se orgulham das próprias mentiras. Quando você acha que pegou essa pessoa, ela simplesmente manipula os fatos para passar a impressão de que está dizendo a verdade. Além disso, os psicopatas nunca ficarão sem jeito quando confrontados a respeito de uma mentira. Eles permanecerão calmos e relaxados, e conseguirão negar a culpa por qualquer coisa, livrando-se das consequências. Fique atento a pedidos de desculpa desonestos e desajeitados. Quando outras pessoas colocam um psicopata contra a parede e esperam que ele demonstre remorso, ele pode fazer um teatro para atender às expectativas. No entanto, devido à indiferença emocional, os psicopatas não são capazes de oferecer desculpas convincentes. Você poderá notar contradições, como a frase, "é sério, nunca quis magoá-lo", sendo dita com um pequeno sorriso no rosto e um tom de voz falso. Além disso, a fúria do psicopata poderá ser despertada se você não conseguir superar o ocorrido facilmente. Ele até pode dizer algo como: "Você é tão sensível", ou "pensei que nós deixaríamos isso para trás". Aspas.